Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, tá bom? Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 43, tá? Nós vamos ter aqui um conteúdo novo, né? Entre aspas. Porque com certeza vocês já ouviram falar sobre adjetivo nos anos anteriores. No quarto, terceiro, com certeza vocês já aprenderam sobre isso. E hoje nós vamos retomar um pouquinho, tá? Do que é adjetivo. E para começar então a nossa aula, eu queria perguntar o que é adjetivo, você sabe? Adjetivo é uma palavra que está relacionada a um substantivo, dando a ele algum atributo. Esse atributo pode ser uma qualidade, uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Ou pode ser, por exemplo, o pássaro é bonito. Então, o substantivo é pássaro. E qual é o atributo que está dando a ele? Bonito. O céu está ensolarado. Céu é o substantivo, ensolarado é o atributo que está se dando para ele, tá bom? Então, é sempre um atributo relacionado ao substantivo. E para a gente começar, então, vocês vão fazer já agora, vão dar uma pausa no vídeo, depois que eu explicar, né? O que é para fazer. E aí vocês vão fazer sozinhos, nós vamos corrigir isso na aula ao vivo, tá? O que eu quero que vocês façam agora, antes da gente iniciar a aula? Vocês vão voltar no texto aqui da página 41, tá bom? E vocês vão pegar um lápis de cor, qualquer cor que vocês queiram, e vocês vão pintar os adjetivos que vocês encontrarem no texto, tá? Então, qualquer adjetivo que você encontrar, você vai pintar. Lá na aula ao vivo, a gente vai fazer a correção, tá? Então, eu não vou corrigir aqui agora. Então, antes de iniciar, pausa aqui, dá uma pausa aqui em mim e volte no texto e pinta todos os adjetivos. Se você quiser pintar junto com o substantivo, a que está se relacionando, não tem problema, pode pintar também, tá bom? Então, faça isso agora e volte, vou estar esperando você aqui. Muito bem. Então, você já foi no texto, já procurou os adjetivos, certo? E agora a gente vai continuar, então, aqui a nossa aula, tá? Bom, nesse código aqui, que tem aqui na página 43, é um jogo, tá? Eu já abri ele. No final da aula, que a gente terminar aqui, eu posso voltar a mostrar ele para vocês. Mas é um joguinho para você ir clicando e vai passando de fase, bem legal. Para quem quiser jogar, eu achei bem interessante para você trabalhar a sua atenção e também, além da sua atenção, a própria característica do adjetivo, né? Se você entender o que é substantivo e adjetivo, tá? Então, aqui nós temos uma frase do texto que diz o seguinte, e a gente vai fazer as atividades seguintes, tá bom? Releia essa frase, número 1. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. De que finais está falando na frase? Então, a gente lê o texto, né? É o mesmo texto da resenha crítica que nós estudamos. De que finais está se falando na frase? Que final é esse? Final de novela? Final de filme? Final do quê? Finais das histórias, né? Então, vocês podem escrever dos finais das histórias, tá bom? Letra B. São atribuídas duas qualidades a esses finais. Quais são, então, essas qualidades que são atribuídas nesses finais? O que a gente vai escrever aqui? Bom, o primeiro qualidade aqui está falando que são mais lógicos ou só lógicos, tá? Então, você pode escrever aqui. E o outro, surpreendentes, tá bom? Então, lógicos e surpreendentes. Você vai colocar cada um aqui nesse retângulozinho. Essas palavras que você registrou são substantivos, adjetivos ou conjunções? Substantivos a gente sabe que não é. E conjunção nós já estudamos também, não é. Só pode ser o quê? Adjetivo. Porque está dando um atributo. Ela poderia falar só os finais do livro, mas ela quis explicar como são esses finais, né? Ela quis
dá um atributo a eles. Então, adjetivos. As qualidades são positivas ou são negativas? É um atributo bom ou um atributo ruim? Ser lógico e ser surpreendente. É um atributo positivo, ok? Marca lá, positivos. Agora aqui nós temos um trecho também, tá? Nós vamos ler. Deixa eu virar mais aqui a minha apostila para vocês enxergarem também. Então, nós vamos ler o trecho e observar o que está em destaque, as palavras que estão em negrito, né? Que estão mais fortes aqui. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, inusitados, diferentes e divertidos. Qual é a função dos adjetivos nesse trecho? Bom, por que ela está dando esses atributos? Né? Então, ela está dando atributos para a obra, tá? E qual é a função? Ela está dizendo o quê? Primeiro que a gente viu que resenha crítica é a opinião, certo? Então, ela está dando o quê? Uma opinião favorável. Podem escrever aí. Qual é a função? Expor, né, ou escrever uma opinião favorável sobre as histórias, certo? Sobre as histórias. Aí você pode escrever de quem são essas histórias, né? De quem são? De Gianni Rodari. Sobre as histórias de Gianni Rodari. Esqueça que letra de nomes de pessoas a gente escreve com letra maiúscula, tá? Muito bem. Letra B. Reescreva esse trecho sem os adjetivos, fazendo as alterações necessárias. Então, agora, se não tivesse essas palavras, vocês vão fazer aí. Bom, ficaria como? Essa coletânea de 20 histórias são um exemplo, né, de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio ao fim, propondo para o leitor 3 finais. Então, se a gente não colocar um atributo, tudo bem. A frase não vai perder o sentido, certo? Como aqui, deu para entender. Mas como ela está colocando a opinião dela, ela não está colocando apenas o que é o livro, ela está expondo a opinião, então ela está colocando aquilo que ela achou. E quando a gente tem uma opinião sobre algo, a gente acrescenta um atributo a ele, certo? Se um filme é bom, o fato de ser bom já é um adjetivo, já é um atributo. Então, como também pode ter um filme ruim. O fato de você falar que é ruim já é um adjetivo, já é um atributo para o substantivo filme, né? Então aqui não, a gente viu que não muda o sentido da frase, dá para entender. Só que como ela está expondo a opinião dela, ela está dizendo todas as características dos atributos da obra, tá? Então vocês vão reescrever a frase toda sem as partes em negrito, tá bom? Vamos continuar então. Letra C. Deixa eu fechar aqui para ter mais espaço. Você percebe alguma mudança de sentido entre o trecho original e reescrito? Bom, é o que eu acabei de falar, né? Quando a gente usa o adjetivo, a gente deixa a nossa opinião mais convincente, certo? Quando a gente não põe nenhuma qualidade sobre o que nós queremos expor, a gente tá deixando a gente tá deixando de convencer. Então, se eu quero que uma pessoa leia aquele livro, eu vou falar bem do livro, eu vou colocar atributos positivos sobre o livro, certo? Se eu não quero que as pessoas leiam, ou também se eu achei ruim, eu também vou expor a minha opinião, certo? Então, o poder que o adjetivo tem é de convencer, no caso aqui dessa resenha, convencer as pessoas a lerem o livro, a lerem as obras dele, não só o livro, né, mas várias obras dele. Então, qual é a mudança de trecho? Não muda o sentido da frase, continua o mesmo sentido, porém muda a ideia de convencer as pessoas. Então, vocês podem escrever aqui, tá bom? Ou você achou que mudou o sentido da frase? Ah, professora, mudou o sentido da frase no sentido de que agora não tem os atributos, né? Com certeza, não tem nenhum atributo da obra. Mas eu digo assim, na parte gramatical, na parte de verbo, a gente viu que não teve essa alteração.
Teve apenas alteração no sentido de convencimento das pessoas que vão ver e assistir. Quando você vai comprar alguma coisa pela internet, não sei se vocês têm hábito de comprar pela internet, mas quando vocês vão comprar, vocês entraram lá, tipo, Mercado Livre, por exemplo. Aí você vai comprar, sei lá, um jogo, um sapato, não sei. O que você vai comprar? Você não olha os comentários das pessoas? Eu olho. E eu olho e vejo, por exemplo, produto não está na cor que está mostrando, ou produto muito pequeno, produto muito grande. Por quê? Pra gente ter uma ideia do que as pessoas compraram, receberam, pra gente poder saber se vai se adequar também à nossa necessidade, certo? Se não, chega aqui, ainda mais quando você compra da China, né? Já compraram da China? Demora pra chegar. E aí, quando chega, às vezes pode ser totalmente diferente daquilo que você estava esperando. Então, quando você lê os comentários, você já vê mais ou menos o que as pessoas falaram, que já compraram o produto, para você poder ficar mais assim, né? Convencida de que talvez venha um produto diferente, né? Não igual à imagem, mas um pouquinho diferente daquilo que você estava esperando. Então, é sempre importante a gente acompanhar as opiniões das pessoas, né? Então, o sentido do adjetivo é justamente esse, de convencimento, tá? Se você vai na internet e vê que tem um monte de gente falando mal do produto ou mal do vendedor, você não vai comprar. Produto demora para chegar, meu produto não chegou, meu produto não chegou. Se você vê que tem várias pessoas falando o mesmo atributo da compra do produto e também do vendedor, você não vai comprar. Você vai procurar outra loja, vai procurar outro site, certo? Não vai comprar dali. Então, a ideia de ter essas resenhas críticas e tantos atributos é necessário também para isso, para as vendas, é muito importante, tá bom? Então, vamos continuar aqui. 3. Releia uma frase da resenha crítica. Então, mais uma frase do texto, tá? Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, inusitados, diferentes e divertidos. Qual é o significado de inusitado? Então, pesquisa aí no dicionário ou na internet o que significa inusitado. Reescreva as frases substituindo o adjetivo inusitado por um sinônimo. Então, você viu aí no dicionário que tem alguns significados de inusitado, escolha um e coloque. Então, você vai reescrever, ó. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, tananã, que você escolheu de inusitados, diferentes e divertidos. Então, em vez de inusitados, você vai usar outra palavra que está no dicionário, tá? Próxima. Releia mais um trecho do texto. Então, se quiser pausar para procurar no dicionário, na internet, pausa aí e depois volta, tá bom? Vamos continuando aqui. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Assinale os significados das palavras férteis aqui nesse texto, tá? Então, férteis, quando a gente fala férteis, o que pode vir na cabeça? Se você não sabe o que significa, você pode pegar um dicionário ou procurar na internet. Mas férteis quer dizer, por exemplo, quando a gente fala, nossa, aquela mulher é fértil, a terra é fértil. O que quer dizer a terra fértil? Quer dizer que qualquer coisa que a gente planta vai nascer. Fértil, às vezes fala, aquela mulher é fértil, quer dizer que ela teve muitos filhos. Ou não tem dificuldade para engravidar, né? Quando fala que é uma pessoa infértil, quer dizer que ela não tem a possibilidade de gerar vida, de engravidar. Então, tudo isso tem a ver com a palavra. Quando a gente fala imaginação fértil, nossa, essa pessoa tem imaginação fértil, quer dizer que a imaginação dela tem muitas ideias, ela tem umas ideias mirabolantes, certo? Então, na língua portuguesa existe isso, né? De uma palavra ter vários significados diferentes. Então, aqui nós vamos marcar com X o significado dessas palavras, tá? Produzem em abundância. Sim, tem a ver com fértil. Marca o Xzinho. Vou marcar aqui na folha para vocês não verem a resposta. Tem muita capacidade produtiva de produzir. Sim, tem a ver com fértil. Apresentam uma quantidade excessiva de ideias. Igual eu falei, né? Quando uma pessoa tem a imaginação fértil, tem capacidade de desenvolver ou criar algo novo. Sim. Pensamentos pouco produtivos. Não, isso não tem a ver com fértil. Então, são essas 4 alternativas aqui.
E aqui nós temos a polissemia. O que é a polissemia? Consiste na diversidade de significados de uma mesma palavra. Então, uma palavra, na língua portuguesa, que tem vários significados diversos sobre essa palavra, tá bom? Muito bem. Letra B. Que outros significados a palavra fértil pode assumir? Pesquise mais um significado e crie uma frase. Bom, eu já falei duas frases aqui, né? De fertilidade, de fértil. Então, falei da terra, né? Significado. O que significa? Quando a gente vai falar da terra. Então, a terra, ela produz muito. É uma terra fértil no sentido de que tudo que for plantar vai nascer. Esse é o significado que você está usando. Ah, se você quer usar de outra coisa, imaginação fértil, escreva aqui. Imaginação fértil é uma pessoa que tem muitas ideias, muitos pensamentos e etc. Então, você vai pôr aqui o significado que você está usando para fértil, na sua frase. E aqui embaixo você vai pôr a frase. Então, a fulana tem uma imaginação fértil. Então, essa é a frase que você vai pôr aqui. E aqui é o significado do que você está dizendo de fértil, entenderam? Deu para entender? Significado de fértil que você está usando. Porque você não vai usar imaginação fértil querendo falar do solo. Não tem nada a ver, certo? Não combina. Então, você tem que usar o significado de fértil aqui, que tem a ver com a frase que você vai criar. Tá bom? Então, deu para entender? Bom, pessoal, a gente vai avançar mais um pouquinho. Não vou tentar deixar ela muito longa, não. E, então, para agora, né, que vocês tinham que fazer, completar aqui e fazer a pintura ali dos adjetivos, tá bom? Vocês vão pegar o CA de vocês, página 17, tá? Essa é a atividade de hoje de vocês. Página 17, isso mesmo. Então, a página 17, não vou mostrar muito, porque senão mostra as respostas, né? Vocês vão fazer como tarefinha de hoje. E não esqueça que na aula ao vivo a gente vai corrigir aquela parte do texto que vocês têm que pintar os adjetivos. Ah, professora, mas e se eu pintar errado? Não tem problema. Se pintar errado, você apaga e pinta de novo, não tem problema nenhum, tá bom? Ou a gente dá um jeito, se você fizer de marca-texto, que eu sei que algumas meninas gostam de usar marca-texto, a gente circula o que você errou e depois pinta com outra cor, tá bom? Não tem problema, não façam com medo de errar. Porque é errando que a gente aprende, né? Muita coisa na nossa vida. Então, para hoje, essas tarefinhas e a página 17 do CA, tá bom? É isso, turminha. Por hoje é só, a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijo, tchau, tchau.